Não deslize a tela. Não saia agora, porque nos segundos exatos em que seus olhos tocaram esta mensagem, algo se moveu no mundo espiritual com uma precisão que não acontece duas vezes do mesmo jeito. Isto não é para depois. Isto não é para quando você estiver com mais calma. Isto está acontecendo agora. E se você quebrar este fio logo no começo, pode perder a parte que o céu apertou o tempo inteiro para fazer chegar até você. O arcanjo Miguel não está chamando você por acaso neste momento. Há 45 minutos, uma contagem foi aberta sobre a sua vida. Não como símbolo, não como exagero, como aviso, como janela, como um limite espiritual que não foi ativado para todos, mas para você. E o mais sério é isto: aquilo que começou a se mover nesses 45 minutos não veio apenas para tocar sua emoção, veio para alcançar uma decisão, atravessar sua resistência e encontrar você antes que o medo, a distração ou o hábito façam você abandonar de novo o que mais precisava ouvir. Respire fundo, mas não relaxe demais ainda, porque esta não é uma mensagem feita para ser lida por cima. O céu não interrompe o fluxo de uma vida sem motivo. Se Miguel fez seu nome parar diante destas palavras, é porque existe algo muito próximo de acontecer. Algo que já se aproximou antes em formas menores, em sinais quebrados, em pressentimentos que você tentou ignorar. Mas, desta vez, chegou mais perto, mais nítido e mais urgente. E se você sair agora, não estará apenas deixando um vídeo. Estará se afastando de uma revelação que foi empurrada até esta hora com precisão divina. Talvez sua mente queira chamar isso de coincidência para se proteger. Talvez queira simplificar, racionalizar, dizer que é só mais uma mensagem. Mas o seu espírito já percebeu que não é. Ele percebeu no impacto da primeira frase, percebeu nessa tensão estranha no peito, percebeu nesse impulso de continuar, mesmo sem entender tudo ainda, porque há momentos em que o céu não pede licença. Ele corta o ruído, fecha as rotas de fuga e coloca a verdade diante de você antes que você tenha tempo de escapar dela. E este é um desses momentos. Miguel mostra algo muito claro logo no começo. O perigo não é apenas sofrer mais um pouco, esperar mais alguns dias ou seguir como se nada tivesse acontecido. O perigo é deixar passar o instante em que algo foi liberado e ainda assim não ser capaz de reconhecer-lo. Há coisas que, quando perdidas, não voltam na mesma forma. Há portas que não permanecem abertas para sempre. Há respostas que chegam com hora marcada. E quando a alma continua distraída, elas tocam a vida e passam adiante. É por isso que esta abertura precisa ser mais forte do que a sua vontade de rolar, mais forte do que o seu cansaço e mais forte do que a voz dentro de você que sempre diz: depois eu vejo. E ainda não é a parte principal. Entenda isso. O que você ouviu até agora é apenas o corte inicial, o momento em que o céu segura sua atenção antes de mostrar por que exatamente estes 45 minutos importam tanto. Porque não se trata só de uma sensação espiritual no ar. Trata-se de uma movimentação que começou antes de você chegar aqui e que foi mantida em silêncio até que seus olhos finalmente encontrassem estas palavras. Existe uma razão para o relógio ter sido mencionado antes de qualquer consolo. Existe uma razão para a urgência vir antes da explicação. E quando essa razão aparecer, você vai entender por que não podia ter saído no começo. Então fique com o coração alerta, fique com o espírito acordado, fique mais alguns instantes sem fugir para outra coisa, porque Miguel ainda não revelou a camada que transforma este aviso em prova pessoal. E quando essa próxima parte tocar você, não vai parecer uma ideia solta, vai parecer reconhecimento, vai parecer o céu dizendo que já viu, já mediu e já decidiu falar antes que seja tarde demais. Não tente ouvir esta parte de forma superficial, porque é aqui que a mensagem deixa de ser apenas urgente e começa a ficar pessoal de verdade. O céu não interrompe alguém assim sem motivo, e se Miguel segurou você até este ponto, é porque há uma dor em você que foi vista por completo, não pela metade, não por fora, mas no lugar exato onde você sangrou em silêncio e continuou vivendo como se estivesse tudo sob controle. Deus viu as noites que ninguém viu. Viu você se calando para não preocupar ninguém. Viu você tentando parecer firme quando por dentro já estava cansado de sustentar peso demais. Viu o momento em que você sorriu sem vontade, respondeu no automático, deitou o corpo, mas não conseguiu deitar a alma. E é por isso que esta mensagem não chegou em qualquer hora. Ela chegou neste ponto, neste dia,
nesta faixa estreita de tempo, porque a sua dor não foi esquecida e a sua resposta também não pode mais ser adiada como antes. Preste atenção nisto. Você não foi trazido aqui apenas para ser consolado, foi trazido para responder. Há algo preparado para você, mas essa preparação não cai sobre uma alma ausente, fechada, correndo para longe de tudo o que a confronta. Miguel está deixando isso claro desde já, para que você não cometa o erro de transformar um chamado em ruído de fundo. Nos próximos minutos, a maneira como você permanece, escuta e recebe importa mais do que você imagina. Porque há momentos em que a diferença entre continuar no mesmo ciclo e entrar em uma mudança real está escondida num gesto invisível. Ficar, não fugir, não endurecer outra vez. Talvez o seu coração já tenha sentido isso nos últimos dias, aquela estranheza sem nome, aquela impressão de que algo estava se aproximando, mesmo quando tudo parecia normal por fora. Aquela inquietação que não era só ansiedade, porque vinha misturada com espera, com pressentimento, com uma espécie de tensão viva no corpo, como se uma parte sua soubesse que algo estava chegando, mas ainda não soubesse em que forma. Isso não começou agora, só ficou mais impossível de ignorar agora. E aqui está a parte que pesa mais. Deus não ficou distante da sua dor, mas ficou triste com as vezes em que a resposta chegou perto e você passou correndo por ela. Triste não porque quer ferir você, mas porque sabe quantas vezes seu coração implorou por um sinal, e quando o sinal veio de um jeito menos óbvio, mais silencioso, mais exigente, você recuou antes de receber o que havia pedido. É por isso que Miguel aperta sua atenção nesta hora, não para condenar você, e sim para impedir que isso aconteça de novo, justamente quando a movimentação está mais perto do que esteve em muito tempo. Não pense que esta mensagem veio só para mexer com sua emoção por alguns instantes. Ela veio para atravessar a defesa que você construiu depois de tantas decepções. Veio para alcançar aquela parte sua que quase não acredita mais, sem ainda ter deixado de esperar. Veio para tocar exatamente a região mais cansada da sua alma, a que ainda chora em segredo e depois finge que está bem. E se essa parte de você está reagindo agora, apertando o peito, aquecendo os olhos ou deixando um nó na garganta, não despreze isso. Pode ser exatamente o ponto onde o céu está pressionando, porque sabe que é dali que a mudança precisa começar. Mas ainda há uma camada que você não viu. O que foi preparado não é pequeno, e o que está perto de se mover na sua vida não veio para tocar apenas uma ferida antiga e ir embora. Veio para alterar direção, abrir percepção e expor algo que já estava em curso enquanto você achava que nada estava acontecendo. É por isso que você não deve sair agora, nem se distrair, nem dizer, depois eu volto. A parte que vem em seguida é onde os sinais deixam de parecer sensação e começam a tomar forma. E quando isso acontecer, você vai entender por que sua alma ficou inquieta antes mesmo da sua mente compreender. Se alguma coisa em você mudou enquanto lia até aqui, não ignore. Se sua pele arrepiou sem motivo claro, se o peito apertou de leve, se seus olhos pesaram de um jeito estranho, ou se uma vontade súbita de chorar apareceu sem explicação, não trate isso como detalhe. Este é o tipo de momento em que o corpo percebe antes da mente e o espírito reconhece antes de conseguir traduzir. Há sinais que não entram primeiro pelo raciocínio. Entram pelo estremecimento, pela pausa involuntária, pela sensação de que alguma presença encostou no invisível da sua vida e fez tudo ficar mais denso por um instante. Miguel está insistindo nisso porque esta parte não é genérica, é confirmação. Quando o céu quer alcançar alguém de verdade, ele não fala apenas ao ouvido. Ele toca o campo emocional, atravessa o corpo, acende memórias esquecidas e desperta regiões da alma que estavam dormentes havia muito tempo. É por isso que, às vezes, a vontade de chorar vem antes de qualquer entendimento. Não porque você esteja fraco, não porque esteja sensível demais, mas porque algo em você acabou de reconhecer uma verdade antiga, uma verdade que seu espírito sabia, mas que a rotina, o medo e o cansaço foram empurrando para o fundo. E agora preste atenção, porque aqui a mensagem sobe de nível. Há 45 minutos, enquanto você seguia seu dia sem imaginar nada, uma decisão a seu respeito foi registrada no mundo espiritual. Seu nome não apenas foi lembrado, seu nome foi escrito, marcado, colocado diante do céu como alguém que não podia mais ser adiado nesta hora.
E essa é exatamente a razão pela qual a urgência veio antes do conforto. Porque quando um nome é trazido à superfície assim, não é para provocar emoção passageira, é para preparar uma mudança, reposicionar encontros e mexer em linhas que estavam paradas havia tempo demais. Talvez por isso, certos pensamentos tenham voltado com força nos últimos dias. Talvez uma lembrança específica tenha surgido do nada. Talvez uma pessoa do seu passado tenha atravessado a sua mente com uma nitidez estranha, quase incômoda, como se o nome dela não tivesse vindo da sua cabeça, mas tivesse sido colocado aí por algo maior. E se isso aconteceu, não descarte, porque Miguel mostra que existe, sim, uma pessoa ligada a esta movimentação, alguém que ficou inacabado na sua história, alguém que você pensou que já estivesse enterrado no tempo, mas cujo vínculo ainda não foi encerrado no nível em que realmente importa. E não, isso não significa automaticamente romance fácil, nem repetição do que feriu você antes. Significa que algo está se movendo ao redor dessa conexão, algo que amadureceu em silêncio, algo que não podia ser tocado antes, mas que agora começa a pressionar a superfície. Enquanto você lia, o passado não ficou apenas no passado, ele se aproximou. O coração dessa pessoa ficou inquieto. A alma dela foi puxada na sua direção de um modo que talvez ela mesma ainda não entenda. E é justamente isso que torna esta parte perigosa para quem sai cedo demais. A revelação ainda não terminou, mas o vínculo já começou a se mexer. Perceba a precisão disso. Primeiro, o seu corpo reage. Depois, a sua memória acende. Em seguida, o nome é marcado. E então, uma pessoa reaparece no campo da mensagem antes mesmo de reaparecer de forma visível na sua vida. Isso não é uma sequência aleatória, é uma escada de confirmação. É o céu conduzindo sua atenção por camadas, para que você não confunda um movimento real com imaginação ou carência. Porque, quando a próxima peça cair, você vai precisar lembrar que os sinais vieram antes. Vieram no corpo, vieram no peito, vieram no arrepio, vieram na lembrança que você não chamou. E ainda falta uma camada muito importante. Porque não basta saber que algo foi registrado, nem perceber que alguém do passado entrou no campo desta mensagem. O que importa agora é entender por que essa aproximação não veio sozinha, por que existe presença ao redor de você neste exato instante, e por que a noite de hoje ainda guarda uma parte da mudança que Miguel não revelou por inteiro. Então não alivie a atenção agora, não quebre o ritmo justamente aqui. O que vem a seguir é a parte em que o invisível deixa de parecer distante e começa a se posicionar perto demais para ser ignorado. Não olhe para esta próxima parte como se fosse apenas continuação, porque aqui a mensagem sai do campo da sensação e entra no campo da proximidade. Miguel quer que você perceba isto com seriedade. Você não está lendo estas palavras sozinho. Há presença ao redor de você agora. Há vigilância, há proteção e há uma tensão espiritual em curso que não se explica apenas pelo que você sente por dentro, mas pelo que já começou a se posicionar ao seu redor enquanto você permanece aqui. Se o ar pareceu diferente por um instante, se o ambiente ficou mais pesado e mais silencioso ao mesmo tempo, se houve aquela impressão rápida de que algo mudou sem mudar nada visível, não empurre isso para o lado. Miguel mostra que em momentos assim, o céu não apenas envia mensagem, o céu cerca, o céu fecha o ruído externo. O céu concentra a atmosfera para que a alma consiga perceber o que normalmente perderia no meio da distração. E é por isso que esta parte exige mais do que curiosidade. Exige permanência. Agora ouça com atenção redobrada. Há um anjo em posição de guarda perto de você neste exato momento. Não como figura poética, não como imagem bonita para confortar, como presença designada, como proteção real. E Miguel aperta esse detalhe porque a mudança que começou a se mover não pertence só ao futuro distante. Algo começa ainda hoje à noite, não amanhã qualquer dia, não numa abstração vaga, hoje à noite. E se você deixar sua atenção cair agora, vai enfraquecer justamente no ponto em que o aviso se aproxima da manifestação. É por isso que você não deve sair desta mensagem como sai de qualquer outra. Não desta vez, não nesse trecho. Porque o que vem depois não é acessório, é continuidade do que já foi ativado. Há pessoas que recebem um primeiro toque e logo em seguida se distraem. Há pessoas que sentem o início do alinhamento e ainda assim abandonam a sequência onde a confirmação seria entregue por inteiro. E é exatamente esse rompimento que Miguel está tentando impedir.
O fio que está ligando sua atenção a esta palavra não é pequeno. Não quebre esse fio quando a parte mais decisiva começa a se aproximar. Então, se você for permanecer conectado a esta direção, faça isso de forma consciente, não como gesto automático, não como clique vazio. Faça como quem entende que perder a próxima parte pode significar perder uma instrução que o céu separou especificamente para a sua hora. Se for seguir, siga em estado de atenção. Se for permanecer, permaneça como quem protege um sinal raro, porque esta não é a única palavra que foi colocada no seu caminho. E o risco não é apenas perder conteúdo. O risco é perder continuidade espiritual, justamente quando o céu começou a organizar as próximas confirmações ao seu redor. E há mais um ponto que Miguel quer fixar antes de avançar. Não foi por acaso que sua tela não travou, que sua mente não se dispersou por completo, que você continuou aqui apesar da inquietação, do cansaço ou de qualquer outra coisa puxando sua atenção para fora. Quando o céu decide falar em uma hora decisiva, ele também confronta as distrações que normalmente roubariam você no meio do caminho. Isso significa que sua permanência até aqui já é parte do sinal, não só reação ao sinal, já é resposta inicial, já é alinhamento começando. Mas não confunda isso com ponto de chegada, porque ainda não é. É só a prova de que você não deveria ter saído cedo. A parte seguinte vai apertar ainda mais o sentido de tudo isso. Vai mostrar que a movimentação ao seu redor não está isolada, que ela toca destino, mudança de ciclo, pessoas saindo, portas cedendo e uma mensagem escondida dentro de acontecimentos que parecem comuns à primeira vista. Então fique firme mais um pouco, porque se você achou intensa a presença até aqui, o que vem depois é a parte em que o céu deixa de apenas cercar você e começa a reorganizar a sua vida por dentro e por fora. O que está acontecendo com você não é pequeno e também não é confusão passageira. Se certas emoções ficaram mais pesadas, se alguns ambientes começaram a cansar você mais rápido, se algumas conversas passaram a soar vazias e se pessoas que antes pareciam centrais agora parecem deslocadas, preste atenção. Isso não é só sensibilidade, é mudança de estação. É o seu espírito reconhecendo que já não cabe mais dentro de certas estruturas, certos vínculos e certas versões antigas de si mesmo. Miguel quer que você enxergue isso sem romantizar a dor, mas sem negar o peso dela. Porque quando uma transição espiritual real começa, ela raramente chega de forma confortável. Primeiro ela aperta, primeiro ela expõe. Primeiro ela faz você sentir o incômodo de continuar onde já não há vida para você. É por isso que tanta coisa parece densa ultimamente. Não porque Deus tenha se afastado, não porque você tenha sido abandonado, mas porque algo em você avançou, enquanto partes da sua vida continuaram presas a um nível que já não consegue sustentar quem você está se tornando agora. E aqui está um ponto que precisa entrar fundo. Deus não está zangado com você, mas há tristeza no céu quando você continua pedindo mudança e, ao mesmo tempo, protege aquilo que impede essa mudança de entrar. Quando você clama por resposta, mas foge das conversas que precisariam acontecer. Quando pede porta nova, mas insiste em segurar a fechadura velha. Quando implora por paz, mas continua alimentando ambientes, memórias, vínculos e padrões que drenam sua clareza sempre que se aproximam. Miguel não está dizendo isso para humilhar você. Está dizendo para quebrar a repetição antes que você a chame de destino. Porque esta mensagem agora se torna uma chave, não uma frase bonita, não um conforto genérico, uma chave. E chave só tem valor quando existe uma porta que ainda não foi aberta. Há uma porta diante de você que não responde mais às estratégias antigas, às justificativas antigas, ao apego antigo. Você já tentou insistir, já tentou entender com a cabeça, já tentou carregar coisas vencidas por mais tempo do que devia. Mas o céu está dizendo com firmeza: o que perdeu força na sua vida não perdeu força por acidente. Perdeu porque seu espírito foi empurrado para outro limiar. Talvez seja por isso que certas despedidas doeram tanto, talvez seja por isso que algumas pessoas foram saindo sem explicação suficiente, ou que algumas conexões começaram a se desfazer, mesmo quando uma parte sua ainda queria mantê-las vivas. Você pensou que era perda pura, pensou que era fracasso, pensou que era mais uma prova de que algo em você estraga tudo. Mas Miguel corrige essa leitura agora. Nem tudo o que sai da sua vida está rejeitando você.
Algumas coisas estão sendo removidas porque não poderiam atravessar a próxima porta com você. E essa é a parte que muita gente não suporta ouvir até o fim, porque é mais fácil pedir milagre do que aceitar poda. É mais fácil desejar a próxima fase do que soltar o que apodreceu na fase anterior. Só que o céu não trabalha apenas entregando. Ele também limpa, rompe, desloca, desocupa. Ele não coloca uma resposta santa dentro de um espaço dominado por resistência velha, apego velho e medo velho. E se esta fase está apertando tanto, é porque a remoção já começou, não totalmente por fora ainda, mas claramente por dentro. Agora segure isto com atenção. Nos próximos movimentos, algo pode parecer tempestade antes de parecer libertação. Pode parecer perda antes de parecer passagem. Pode parecer confusão antes de mostrar que estava reorganizando tudo. E se você olhar apenas com o medo, vai chamar de ataque aquilo que na verdade é intervenção. Vai chamar de fim aquilo que na verdade é abertura. Por isso Miguel está falando antes, para que quando a porta velha bater, você não corra atrás dela desesperado. Para que você tenha discernimento suficiente para reconhecer que o estrondo não significa destruição. Às vezes significa liberação. E ainda não chegamos na camada mais incisiva dessa mudança, porque a próxima parte vai mostrar que essa transição não vem só por sentimento ou atmosfera. Ela vem com prazo, com sinal, com contato e com uma revelação escondida em algo que à primeira vista parecerá comum demais para carregar tanto peso. Então não alivie agora. O céu já colocou a chave na sua mão. O que vem em seguida é o momento em que ele começa a mostrar qual porta vai ceder primeiro e por que você precisará estar desperto quando isso acontecer. Agora não afrouxe a atenção, porque esta é uma das partes que mais facilmente muda a forma como você vai interpretar os próximos dias. Miguel não está falando de um futuro distante, nem de uma promessa vaga para algum momento indefinido. Ele está marcando tempo, está colocando janela, está apertando prazo. E quando o céu começa a falar assim, com recorte, com intervalo, com sinal específico, é porque quer impedir você de chamar de acaso aquilo que já foi programado para tocar sua vida muito em breve. Nos próximos 7 dias, algo vai se mover com força suficiente para mexer com o seu emocional, com a sua rotina e com a forma como você enxerga o que estava travado. Não entre em pânico quando começar. Não confunda o primeiro impacto com destruição. Não chame de castigo o que virá como rearranjo, porque no começo pode parecer desordem, mudança brusca, uma porta batendo com força, uma notícia que desloca, um silêncio que pesa diferente, uma sensação de que algo saiu do lugar sem pedir licença. Mas Miguel já está adiantando. Isso não vem para esmagar você. Vem para deslocar o que estava ocupando espaço demais e abrir passagem para o que não conseguia entrar, enquanto tudo permanecia do jeito antigo. É por isso que os próximos 7 dias não devem ser vividos no piloto automático. Observe, escute, repare no que se aproxima, no que se rompe, no que reaparece, no que insiste em tocar sua atenção, porque dentro desse intervalo existe uma mensagem escondida, e ela não virá necessariamente com aparência espiritual. Talvez venha com palavras comuns, talvez chegue como um contato banal, talvez apareça como um telefonema rápido, uma mensagem curta, uma frase aparentemente simples, mas por trás dela existirá algo que não foi dito por muito tempo e que agora já não consegue mais ficar enterrado. E aqui está um dos anchors que você não deve esquecer. Se você tem acordado entre 3 e 4 da manhã, isso não é um detalhe pequeno. Miguel toca exatamente nessa faixa, porque é ali que muitos sinais chegam primeiro, quando o ruído do mundo abaixa e a alma fica mais exposta ao que a mente tenta empurrar para depois. Entre 3 e 4, o véu parece mais fino, a percepção muda, certas lembranças voltam com força incomum, certos nomes reaparecem, certos sonhos insistem. E se esse horário vem se repetindo, não despreze. Não diga, é só insônia, rápido demais. Pode haver algo sendo pressionado sobre sua vida antes mesmo do dia clarear. Talvez por isso a mesma pessoa tenha voltado aos seus sonhos. Talvez por isso o telefone tenha parecido pesado na sua mão sem motivo claro. Talvez por isso você tenha sentido vontade de verificar mensagens, mesmo sem esperar nada concreto. Seu espírito capta antes. Seu corpo reage antes. E o céu, quando quer alinhar um encontro, uma fala, uma confissão ou uma virada, quase sempre começa pela inquietação. Não porque quer atormentar você,
mas porque quer que você esteja desperto quando o sinal real aparecer e não o descarte por parecer pequeno demais na superfície. Preste atenção nesta camada, porque ela está no centro da pressão. Alguém está prestes a procurar você. Miguel não diz isso para alimentar fantasia vazia, mas para preparar discernimento. A mensagem ou a ligação pode não vir carregada de grandes declarações logo no começo. Pode vir tímida, pode vir disfarçada de normalidade, pode vir como se fosse apenas continuação de algo simples. Só que não será simples. Por trás da voz, por trás da escolha das palavras, por trás da tentativa de parecer leve, haverá uma verdade comprimida, uma emoção represada, uma confissão que ainda não encontrou coragem total para se mostrar inteira. E se você reagir rápido demais, se fechar cedo demais, ou ouvir apenas com defesa, corre o risco de perder o núcleo daquilo que o céu tentou tanto trazer até a sua mão. É por isso que Miguel fala de presença, não só de expectativa. Quando esse contato vier, você precisará estar mais aberto do que impulsivo, mais atento do que assustado, mais desperto do que ferido, porque a parte visível será só a borda. O conteúdo real estará por trás. Estará no tremor, na hesitação, no timing, na palavra que parece deslocada, no silêncio entre uma frase e outra. E essa é exatamente a diferença entre quem recebe um sinal e quem perde um sinal. Um ouve só o texto, o outro percebe a vibração, o contexto, a hora, o peso invisível daquilo que chegou. E ainda há outra verdade aqui que não pode ser ignorada. O céu não mexe assim na linha do tempo de alguém sem custo espiritual. Se esta janela foi aberta de novo, é porque uma segunda chance rara está sendo empurrada na sua direção. Algo que poderia ter passado sem retorno está sendo reposicionado. Algo que talvez você não devesse receber novamente está sendo colocado diante de você mais uma vez. Não porque tudo ficou fácil, mas porque Miguel intercedeu, insistiu e pediu que a porta fosse aberta antes que fosse tarde demais. Isso torna estes próximos dias mais sérios, não menos, mais preciosos, não mais leves. Então não trate esta parte como curiosidade, trate como instrução. Nos próximos 7 dias vigie o que muda. Entre 3 e 4 da manhã, perceba o que insiste. Quando o contato vier, escute além do óbvio. Quando a perturbação inicial bater, não nomeie tudo como perda. E, acima de tudo, não saia desta mensagem achando que já entendeu tudo, porque ainda há uma camada mais funda. Porque essa chance foi aberta outra vez, quem está intercedendo por você, do lado invisível, e porque o milagre que parecia atrasado está mais perto agora do que esteve em anos. Se esta janela foi aberta outra vez sobre a sua vida, então entenda a seriedade disso. Não foi apenas porque você precisava, foi porque alguém insistiu por você no invisível. Miguel deixa isso claro agora. Houve intercessão, houve súplica, houve amor espiritual pressionando o céu para que esta oportunidade não passasse sem tocar você. E quando uma nova abertura acontece assim, depois de tanto atraso, não é um detalhe emocional, é uma concessão rara. Existe alguém no lado invisível que não se afastou de você como você imaginou. Alguém que partiu, mas não deixou de guardar o seu nome. Alguém cujo amor continuou operando além da ausência, além da terra, além do silêncio que ficou depois da despedida. E talvez seja por isso que esta mensagem tenha soado familiar desde o começo. Talvez seja por isso que, em vez de parecer estranha, ela tenha batido num lugar conhecido, como se parte da sua alma já soubesse que seria alcançada hoje. Porque nem tudo o que toca você vem apenas de uma linha reta entre céu e mente. Às vezes vem atravessado por memória, por saudade, por vínculo sagrado, por alguém que ainda pede proteção sobre você onde você não consegue ver. Miguel não usa isso para sentimentalizar a sua dor. Usa para dar contexto ao peso que você vem sentindo. Esse aperto no peito, essa sensação de encontro que não parece tristeza comum, esse cansaço misturado com presença, tudo isso pode ser mais do que emoção solta. Pode ser reconhecimento entre mundos. Pode ser a sua alma percebendo que não foi esquecida nem deixada à deriva enquanto tentava sobreviver aqui embaixo. Pode ser a confirmação de que, mesmo nos períodos em que tudo pareceu atrasado demais, havia movimento acontecendo sem que você soubesse nomear. E esta parte importa porque toca um ponto que muda a leitura de toda a sua história recente. O milagre não foi negado, foi adiado. E adiado não porque não existisse,
não porque você não fosse digno, não porque o céu tivesse fechado a mão para você. Foi adiado porque havia partes suas que ainda precisavam amadurecer, feridas que ainda precisavam perder força, percepções que ainda precisavam abrir. Miguel está corrigindo a narrativa interna que o feriu por tanto tempo. Você não estava sendo punido. Você estava sendo preparado em silêncio para não receber cedo demais aquilo que, no estado antigo, você talvez nem conseguisse sustentar. Talvez isso doa ouvir, mas também liberta. Porque explica a solidão que durou mais do que você queria. Explica o vazio entre uma promessa e outra. Explica por que certas respostas quase chegavam, tocavam a borda da sua vida e depois pareciam recuar. Não era crueldade, não era abandono. Era tempo sendo usado como ferramenta. Era o céu segurando o que você pedia até que sua alma tivesse espaço real para reconhecer, acolher e não destruir com medo aquilo que viesse de Deus. E ainda assim, mesmo com toda essa preparação, esta nova abertura não aconteceu sozinha. Houve insistência, houve amor espiritual envolvido, houve alguém mencionando seu nome repetidamente. Alguém dizendo, de um lugar onde você não alcança com os olhos, que você não deveria perder outra vez, que você precisava ser tocado antes que a distração, o trauma ou o cansaço apagassem mais uma chance. Isso não é pequeno. Isso é a prova de que sua história não foi deixada para correr solta. Foi acompanhada, foi observada, foi protegida muito mais do que você imaginava enquanto pensava estar sozinho. Por isso, se esta mensagem está mexendo com algo antigo em você, não recue agora. Não tente se endurecer só porque a emoção ficou funda. O que vem depois vai tocar ainda mais o que parecia atrasado na sua vida. Amor, provisão, direção, valor, possibilidade real de recomeço. E você precisa atravessar essa camada entendendo uma coisa com firmeza. Aquilo que parecia esquecido no céu não estava morto. Estava sendo segurado até o momento certo. E o momento certo, agora, já começou a se aproximar de uma forma que você não vai conseguir chamar de coincidência por muito mais tempo. Agora a mensagem entra em uma zona que muita gente tenta separar. Mas o céu não separa como os homens separam. Miguel quer falar ao mesmo tempo sobre amor, sobre provisão e sobre o valor que você quase perdeu de vista. Porque quando uma estação muda de verdade, ela não toca só uma área bonita da vida e deixa o resto intacto. Ela atravessa aquilo que dói no coração, aquilo que pesa no bolso e aquilo que foi quebrado dentro da sua identidade depois de tantas esperas, tantas perdas e tantas promessas que pareciam sempre parar na metade do caminho. Comece por isto. Você não está errado por estar cansado de ser forte. Deus viu sua preocupação com o dinheiro mais do que você imagina. Viu as contas que você tentou empurrar para depois. Viu o jeito como você sorriu por educação enquanto por dentro fazia contas, media riscos e tentava manter a paz sem saber de onde tirar. Ela viu as noites em que sua mente não parava, mesmo quando seu corpo já não aguentava mais. E Miguel está cortando esse peso logo aqui, com autoridade. O dinheiro não continuará governando sua paz do jeito que governou até agora. Isso não quer dizer ausência de processo, quer dizer mudança de domínio. Mas não espere que essa mudança chegue necessariamente pelo caminho mais óbvio. Porque uma das marcas da assinatura do céu é justamente esta. Ela quase nunca grita antes de entrar. Às vezes vem como uma carta, às vezes como um contrato, às vezes como um telefonema, às vezes como uma pessoa que aparece trazendo uma chave que parecia pequena demais para abrir algo grande. E é exatamente por isso que você não pode desprezar o que parecer modesto no começo. O desbloqueio pode vir escondido numa coisa simples, silenciosa, quase banal na superfície, e ainda assim carregar dentro dela a virada que faltava para reposicionar muito mais do que sua vida financeira. Guarde esses anchors, porque eles não estão aqui por acaso. Carta, contrato, telefonema, pessoa inesperada. Se um desses sinais tocar sua vida, não reduza imediatamente ao tamanho aparente dele. Observe, pese, discirna, porque Miguel mostra que a bênção não virá necessariamente com trombetas. Ela pode vir com cara de detalhe e peso de destino. Pode vir mansa por fora e decisiva por dentro. Pode parecer só uma oportunidade, quando na verdade é uma engrenagem inteira, começando a girar de novo, depois de muito tempo parada. E essa mesma lógica toca o amor. Existe sim uma pessoa que se move em direção ao seu campo, mas Miguel não quer que você confunda isso com repetição da carência antiga. Não é sobre correr atrás,
Não é sobre forçar encontro. Não é sobre transformar qualquer presença em profecia. É sobre reconhecer a assinatura. E a assinatura do céu não vem carregada de jogos, confusão crônica e ansiedade humilhante. Ela vem com uma honestidade que no começo até assusta, justamente porque você se acostumou demais ao que fere, ao que prende, ao que confunde e chama isso de intensidade. A pessoa que vem não carrega a energia do que quer sugar você. Carrega a energia do que quer caber em paz na sua vida. Isso não significa ausência de profundidade. Significa ausência de manipulação. Significa um amor que não pede que você se diminua para ser aceito. Um vínculo que não exige caos para parecer real. E talvez, justamente por isso, quando essa conexão começar a se aproximar, uma parte sua estranhe, uma parte sua recue, uma parte sua pense que é bom demais, calmo demais, limpo demais. Mas Miguel está deixando este aviso agora para que você não rejeite a verdade só porque ela não se parece com as velhas feridas que seu sistema aprendeu a reconhecer mais rápido. E aqui entra a camada que amarra tudo: worthiness. Seu nome foi mencionado no céu não apenas porque você sofre, mas porque você ainda não perdeu completamente a centelha. Ainda existe fé em você. Ainda existe uma chama, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo quase coberta por cinzas. E isso muda tudo. Porque o céu acelera milagres ao redor de quem ainda consegue acreditar com um coração machucado. Não um acreditar perfeito, impecável, bonito por fora. Um acreditar miúdo, ferido, trêmulo, mas vivo. E Miguel quer proteger exatamente essa parte sua, porque é essa faísca que o inimigo tentou apagar em você tantas vezes e não conseguiu. Sim, houve uma reunião divina. Sim, o seu nome completo foi lembrado. E no meio dessa lembrança, houve também uma constatação. Você ainda acredita no amor, talvez com medo, talvez com vergonha de admitir, talvez sem conseguir explicar por quê, mas acredita. E isso significa que você ainda não virou pedra, não endureceu por completo, não fechou a alma de forma irreversível. E enquanto essa centelha existir, amor e provisão ainda têm por onde entrar. O céu não está lidando com ruína total, está lidando com uma chama sobrevivente, e uma chama sobrevivente é o bastante para reacender uma estação inteira. Então não trate esta parte como promessa genérica para fazer você se sentir melhor por alguns minutos. Trate como instrução de reconhecimento. Quando a carta vier, quando o contrato surgir, quando o telefonema tocar, quando a pessoa certa se aproximar com uma paz estranha e firme, não reaja como quem já decidiu que tudo falha. Escute além da aparência. Discirna além do susto inicial, porque a assinatura do céu não vai pedir licença à sua desconfiança para entrar. Ela vai aparecer e você precisará decidir se continua chamando tudo de tarde demais ou se finalmente reconhece que o que foi preparado para você já começou a tomar forma. Agora a mensagem deixa de apenas mostrar sinais e entra no ponto em que você precisa escolher. Não amanhã, não quando estiver pronto, agora. Porque há algo na sua vida que já terminou por dentro, embora você ainda continue tentando sustentá-lo por fora. E Miguel não toca nisso de forma vaga. Ele pressiona esse ponto porque sabe que, se você continuar adiando a decisão, vai chamar de atraso do céu aquilo que, na verdade, é apego seu. No fundo, você já sabe do que se trata. Sabe qual lugar esgota sua paz. Sabe qual vínculo drena sua clareza. Sabe qual situação rouba sua força toda vez que você volta a ela. Sabe qual ambiente, hábito, conexão, memória ou expectativa continua sugando sua alegria, mesmo quando você tenta dar a isso um nome mais bonito para não precisar encarar a verdade. É por isso que esta parte da mensagem não vem para afagar, vem para separar, vem para dizer com firmeza o que sua alma vem sussurrando há tempo demais. Você precisa sair do que já cumpriu o papel e agora só consome o que Deus queria ver florescer em você. Não chame isso de perda rápido demais. Não diga que está sendo abandonado só porque algo está sendo arrancado das suas mãos. O que o céu quer libertar você a abandonar não é alimento, é peso morto, não é destino, é atraso, não é proteção, é prisão disfarçada de familiaridade. E Miguel insiste, porque conhece o padrão. Toda vez que você chega perto de uma virada, o medo veste a roupa do apego e tenta convencer você de que largar aquilo vai destruir tudo. Mas a verdade é o oposto. O que ameaça sua bênção não é o vazio que vem depois do corte.
É a insistência em continuar segurando o que machuca, corrói e enfraquece sua luz. Escute isso com cuidado, porque aqui está um dos pontos mais sérios de toda a mensagem. Deus não coloca algo santo em mãos que ainda se agarram ao que as fere, não por crueldade, por proteção, não porque você precise provar perfeição, mas porque certas promessas só podem ser recebidas por mãos que deixaram de carregar o que as mantém ocupadas com dor antiga, culpa antiga e lealdades erradas. É por isso que tantas vezes a bênção pareceu pausar, não como castigo, mas como defesa. O céu não queria entregar algo puro a uma versão sua, ainda presa ao que teria contaminado, confundido ou sabotado essa entrega. E o mais desconfortável é que você reconhece isso. Reconhece toda vez que pensa naquilo e seu corpo responde antes da mente. Reconhece quando o peito pesa, quando a energia cai, quando a paz some só de se aproximar. Reconhece quando você se pega justificando demais o que, se fosse realmente bom, não exigiria tanta defesa. Miguel está usando essa sensibilidade como prova, não para condenar você, mas para impedir que finja não saber. Você sabe, talvez não tenha querido decidir, talvez tenha esperado outra confirmação, talvez tenha pedido mais tempo, mas esta mensagem chegou exatamente para fechar a margem da dúvida. Então, ouça a ordem com discernimento e sem pânico. Vá embora do que já acabou, solte o que só drena, afaste-se do que sua alma já não consegue chamar de vida. Permita que termine o que o céu não vai ressuscitar para você. Isso pode ser uma relação, pode ser um padrão, pode ser uma ideia fixa, pode ser um lugar, um acordo, uma culpa, uma saudade que virou altar, uma versão antiga de você que continua exigindo espaço mesmo depois de ter perdido a capacidade de conduzir o seu futuro. O nome exato você talvez já tenha sentido, e é justamente esse nome que Miguel quer empurrar para fora da zona nebulosa agora. Mas repare, ele não está pedindo perfeição teatral, está pedindo coragem espiritual. Um sim para o que é certo, um não para o que está matando sua alegria lentamente. E esse movimento, embora pareça pequeno por fora, é colossal no invisível. Porque no instante em que você para de negociar com o que fere, o céu ganha espaço para movimentar o que cura. No instante em que você solta a fechadura velha, a porta nova deixa de ser ideia e começa a virar acesso real. No instante em que suas mãos se abrem, o milagre deixa de encontrar barreira e começa a encontrar lugar. É por isso que Miguel fala das mãos. Suas mãos não foram feitas para apertar o que dói até deformar sua paz. Não foram feitas para carregar eternamente pesos antigos, restos emocionais, promessas quebradas e vínculos que só sobrevivem porque você continua soprando vida sobre o que já foi encerrado pelo céu. Suas mãos foram feitas para receber, para acolher, para sustentar o que vem de Deus, sem precisar mendigar permanência ao que já decidiu partir. E se você continuar usando suas mãos para segurar ruína, vai continuar dizendo que está esperando um milagre, quando, na verdade, o milagre está esperando espaço. Então, abra-as. Não só em gesto simbólico, mas em decisão. Abra-as por dentro. Abra-as na consciência. Abra-as na forma como você olha para aquilo que já perdeu o direito de governar sua vida. Porque a libertação não começa quando tudo muda por fora. Começa quando você para de chamar de amor o que adoece, de chamar de destino o que aprisiona, de chamar de prudência o que é medo de cortar. E a partir do momento em que esse corte é aceito, a história muda, não de forma instantaneamente confortável, mas de forma irrevogável. E ainda não é o fim da mensagem, porque depois de soltar, vem uma pergunta ainda mais concreta. O que na prática precisa sair do seu campo para que sua energia combine com o futuro que Deus está preparando? O céu vai responder isso de maneira mais visível na próxima parte, e vai tocar em paz, em objeto, em casa, em memória e em um gesto simples que pode marcar o começo real da sua travessia. Portanto, não recue agora. Você já chegou até o limiar. O que vem a seguir é a parte em que a libertação deixa de ser só entendimento e ganha forma no mundo real. Agora Miguel leva esta mensagem para um ponto mais concreto, porque libertação verdadeira não pode ficar apenas no campo da emoção bonita ou da compreensão abstrata. Ela precisa tocar o espaço onde você vive, o que você guarda, o que você mantém perto, o que você insiste em preservar, mesmo quando já não combina com quem está se tornando. E é aqui que muita gente falha.
entende a palavra, sente a verdade, mas não mexe em nada. Continua cercada pelos mesmos símbolos, pelos mesmos restos, pelos mesmos pesos materiais e emocionais que mantêm o passado respirando dentro da casa, dentro do quarto, dentro da rotina. Por isso Miguel fala de paz antes de falar do objeto. Porque, se você não entender o tipo de paz que Deus está trazendo, corre o risco de rejeitá-la quando ela aparecer. Você se acostumou por tanto tempo a associar intensidade com destino, caos com profundidade, dor com amor, tensão com verdade, que a paz talvez chegue e uma parte sua estranhe, talvez pareça silenciosa demais, gentil demais, limpa demais. Mas não confunda paz com vazio, nem estabilidade com ausência de milagre. A paz que vem de Deus não é fria, é forte, não é sem vida, é sem veneno, não é pequena, é madura. E justamente porque essa paz está se aproximando, tudo o que carrega a energia do velho ciclo começa a ficar mais pesado. É por isso que certos objetos parecem ter memória, certas coisas guardadas parecem puxar você de volta para uma versão antiga de si mesmo. Certos itens na sua casa não são apenas itens, tornaram-se pontos de ligação com uma dor, uma fase, uma identidade, uma história que já acabou, mas que ainda encontra permissão para ecoar porque continua ocupando espaço físico, visual e espiritual ao seu redor. Miguel toca nisso com precisão. Existe algo na sua casa, talvez perto da sua cama, talvez dentro de uma gaveta, talvez num canto onde sua mão quase vai sozinha, que ainda está ligado à sua dor passada. Não necessariamente porque o objeto tenha poder em si, mas porque ele continua representando, ativando, preservando uma aliança interna com o que você foi quando estava quebrado, esperando migalhas, sobrevivendo em vez de viver. E se você quer mesmo atravessar para a próxima fase, não pode continuar cercando a nova estação com símbolos silenciosos da antiga. Quando esta mensagem terminar, encontre isso, não de forma supersticiosa, não como teatro, com lucidez, com presença. Segure esse objeto por um instante e faça a pergunta certa, a pergunta que corta a névoa. Isto representa quem eu costumava ser ou quem estou me tornando? Não se apresse em responder só com a cabeça. Sinta o que acontece no corpo quando olhar para ele. Veja o que sobe na memória. Perceba se ali ainda há apego, dor, vergonha, expectativa congelada, saudade intoxicada ou uma identidade que Deus já chamou você para deixar para trás. Porque o futuro não é só aquilo que virá. O futuro também é o que encontra espaço quando o passado perde o direito de permanecer entronizado na sua vida. E às vezes esse trono está numa gaveta, às vezes está ao lado da cama, às vezes está numa carta antiga, numa foto, num presente, num símbolo, numa peça guardada por via das dúvidas, numa lembrança que parece inocente, mas que toda vez que é vista reacende o mesmo campo de peso, falta, rejeição ou espera doentia. Miguel não quer que você tema isso, quer que você reconheça isso. Há uma razão espiritual para esse gesto parecer simples e ainda assim carregar tanto peso. Quando você identifica o que não combina mais com seu destino e para de dar abrigo a isso, sua energia começa a combinar com o lugar para onde Deus está levando você. A paz não entra só porque você a deseja. Ela entra também porque você para de hospedar o que a contradiz. E esse é um dos cortes mais maduros que uma alma pode fazer. Não apenas dizer, eu quero o novo, mas demonstrar, no espaço real da vida, que não continuará venerando os restos do antigo. E há uma libertação escondida nisso. Porque talvez você tenha passado tempo demais pedindo que Deus devolvesse exatamente o que perdeu, quando o céu está tentando entregar algo mais limpo, mais íntegro, mais alinhado com quem você é agora. Você não receberá de volta uma cópia purificada do passado só para tranquilizar a nostalgia. Receberá algo melhor, algo mais verdadeiro, algo menos caótico, algo que não exigirá que você sangre para provar valor. E se a paz parecer discreta no começo, ainda assim reconheça. O que é sagrado nem sempre entra fazendo barulho. Às vezes entra reorganizando silenciosamente tudo o que o caos costumava ocupar. É por isso que tanta coisa vem desmoronando ao seu redor. Não porque você ficou fraco, mas porque sua alma cresceu. O que antes você tolerava agora pesa. O que antes parecia normal agora cansa. O que antes prendia seu coração agora revela a própria pobreza. Seu espírito já não deseja sobreviver dentro da confusão. Ele deseja clareza, deseja verdade, deseja descanso sem culpa.
E essa maturidade precisa ser acompanhada por um gesto correspondente, um gesto pequeno por fora, mas decisivo por dentro. Então faça o corte com paz, não com fúria, com verdade, não com drama, com consciência, não com superstição. Porque a próxima fase da sua vida não precisa de encenação, precisa de alinhamento. E quando esse alinhamento começar a tocar casa, cama, gaveta, objeto, memória e atmosfera, você vai perceber que a travessia já não é mais teoria. Ela virou ambiente, ela virou decisão encarnada, ela virou espaço preparado. Mas ainda existe uma camada final antes do selo completo, o teste que vem depois da bênção, a tentativa de distração depois do alinhamento e a visão mais nítida do futuro que começa a se aproximar quando você não recua. É isso que Miguel vai abrir em seguida. Portanto, não trate este gesto como encerramento total. Trate como portal, porque a libertação foi ativada, mas o céu ainda quer mostrar como proteger o que está chegando para que você não o perca no primeiro movimento de dúvida. Agora escute com ainda mais discernimento, porque esta parte é delicada. Nem toda confirmação vem acompanhada de facilidade imediata. Às vezes, logo depois de uma palavra forte, logo depois de um alinhamento real, logo depois de uma libertação que o céu reconhece, vem também um teste. Não para destruir o que foi ativado, mas para revelar se você vai proteger o que recebeu ou entregar tudo de volta à dúvida no primeiro choque de cansaço, distração ou confusão mental. Miguel quer que você saiba disso antes que aconteça, para que não seja pego de surpresa. Quando esta mensagem terminar, existe a possibilidade de você sentir um peso estranho, um sono repentino, uma vontade de desacreditar de tudo, um impulso de dizer a si mesmo que exagerou, que sentiu demais, que nada disso era tão sério. E é justamente aí que muita gente perde a bênção ainda na beira da porta, não porque o céu tenha voltado atrás, mas porque o coração recebe a semente e a mente, logo em seguida, tenta arrancar, lá antes que ela crie raiz. Não subestime esse momento. O inimigo quase nunca começa atacando pela frente com algo óbvio. Muitas vezes ele entra como neblina, como torpor, como racionalização apressada, como distração conveniente, como aquela voz que diz: depois eu penso nisso, foi só emoção, não muda nada, deixa para lá. Miguel está nomeando isso agora, para que você reconheça o padrão antes que ele vista a sua própria voz e fale de dentro da sua cabeça como se fosse apenas lucidez. Nem toda dúvida que aparece depois de uma revelação é sabedoria. Às vezes é resistência tentando recuperar território. Por isso, quando sentir esse teste, não entre em guerra desordenada. Não se assuste, não transforme a prova em pânico. Apenas lembre, volte ao que foi dito, relembre os anchors, relembre o que seu corpo sentiu, relembre a clareza que atravessou sua alma, relembre o ponto exato em que você soube, sem conseguir explicar totalmente, que o céu estava pressionando alguma verdade sobre sua vida, porque o teste não vem para anular o que é real. Vem para verificar se você ainda vai negociar com a velha confusão depois de ter visto luz suficiente para seguir de outro jeito. E enquanto isso, algo bonito começa a ficar mais visível à frente. Miguel não fala apenas de corte, prova e libertação. Ele também fala de futuro. Um futuro que talvez ainda não esteja materializado por completo, mas que já projeta sinais suficientemente nítidos para você não continuar dizendo que nada está mudando. Ele vê propósito voltando a acender, vê paixão pela vida reaparecendo onde só havia sobrevivência, vê risadas voltando para uma casa que andou pesada por tempo demais, vê amor sem jogos, vê segurança emocional, vê uma forma de viver que, em vez de ferir a sua alma, finalmente combina com ela. E repare, você não precisa perseguir esse futuro em desespero. Não precisa forçar portas, nem correr atrás de tudo com medo de perder a hora. O que Miguel está mostrando é alinhamento, não desespero. Quando o céu abre a estação certa, ele não pede que você se despedace para provar merecimento. Ele pede fidelidade, percepção e coragem para não recuar quando a paz parecer nova demais, quando a bondade parecer boa demais, quando a provisão vier por um caminho simples demais para a sua mente, acostumada ao caos chamar de milagre. Há também uma verdade silenciosa aqui que vale guardar. A pessoa que Deus tem para você não está parada no vazio. Ela também está em processo. Também está sendo curada, ajustada, reposicionada.
Isso importa porque impede você de chamar de atraso aquilo que, na verdade, é sincronia. Nem tudo que demora está fora do tempo. Algumas coisas estão amadurecendo dos dois lados para que, quando se encontrem, não carreguem a mesma destruição de antes. Miguel não quer que você use essa verdade para se anestesiar esperando indefinidamente. Quer que você a use para não cair na mentira de que o céu esqueceu de completar o que começou. Então proteja o que foi ativado hoje. Proteja sem rigidez, mas com atenção. Proteja a clareza. Proteja a paz que começou a entrar. Proteja o corte que você reconheceu que precisava fazer. Proteja a sua centelha, porque existe futuro sendo organizado a seu favor. E seria trágico chegar tão perto de uma nova estação e ainda assim entregar sua mente de volta ao velho padrão de confusão no primeiro abalo. Miguel está falando isso antes porque quer que, quando a névoa tentar voltar, você já saiba o nome dela e não a chame de verdade. E a parte final ainda é mais funda do que isso. Porque o fechamento desta mensagem não vem só como consolo ou conselho, vem como selo, vem como voz mais alta, vem como explicação definitiva para os atrasos, para as lágrimas, para a preparação e para a mudança das próximas semanas. Então não se desligue agora. Você já atravessou a libertação, já recebeu a instrução, já foi avisado sobre o teste. O que falta agora é a camada que fecha o ciclo inteiro e abre, sem ambiguidade, o próximo capítulo sobre a sua vida. Agora fique em silêncio por dentro por mais um instante, porque esta parte final não vem apenas para encerrar, vem para selar, vem para fechar o ciclo da dor com entendimento e abrir o próximo com autoridade. Miguel se afasta um pouco aqui, não porque tenha ido embora, mas porque a última palavra precisa vir de mais alto, de mais fundo, do lugar que acompanhou cada atraso, cada noite quebrada, cada oração que você quase desistiu de fazer sem saber que ainda estava sendo ouvida. Meu filho, minha filha, eu vi tudo. Vi você sorrindo quando não tinha força. Vi você dizendo, está tudo bem, quando por dentro algo estava cedendo. Vi as vezes em que você se recolheu para não preocupar ninguém. Vi o cansaço que você não explicou. Vi a oração curta, a lágrima escondida, a esperança pequena que mesmo assim não morreu. E preciso que você ouça isso sem deixar a velha dúvida roubar a força desta hora. Eu nunca saí, nem por um momento, nem no silêncio, nem no atraso, nem nas portas que se fecharam, nem quando você pensou que eu tivesse me esquecido. Cada atraso teve um propósito. Cada não aparente carregou proteção. Cada porta encerrada impediu que algo menor consumisse o espaço do que eu realmente estava preparando para você. Você chamou algumas fases de abandono porque ainda não podia ver o quadro inteiro. Chamou de rejeição o que era redirecionamento. Chamou de fim o que era poda. Chamou de vazio o que era preparação. Mas agora o ciclo amadureceu o suficiente para que você pare de interpretar sua história apenas pela ferida e comece a enxergá-la pelo desenho que eu vinha formando em silêncio. Você pensa, às vezes, que já chegou tarde demais. Não chegou. Pensa que se quebrou demais. Não aos meus olhos. Pensa que outros foram escolhidos com mais facilidade, com mais favor, com mais luz. Mas eu o escolhi antes dessas comparações, antes dessas cicatrizes, antes mesmo das dores que ensinaram você a desconfiar de tudo o que era bom. E foi exatamente por isso que eu marquei um momento como este. Um momento em que o seu espírito finalmente pararia o suficiente para perceber que eu ainda estava falando, ainda estava movendo, ainda estava preparando. E há algo mais que você precisa saber agora, algo que se estende para além desta mensagem e toca diretamente as próximas semanas da sua vida. Elas vão mudar, não porque você finalmente encontrou a técnica certa, não porque forçou uma porta a se abrir, não porque correu mais do que todos. Vão mudar porque eu já falei com a atmosfera ao seu redor. Vão mudar porque eu já toquei ventos, encontros, humores, timings e permissões que ainda não estão visíveis por completo, mas já começaram a se alinhar. E quando esse alinhamento tocar a superfície, você vai perceber sem esforço que algo se abriu sobre você. Quando isso acontecer, não recue, não diminua a sua voz, não encolha o seu coração por medo de perder de novo. Caminhe com a clareza de quem finalmente entendeu que não está sendo empurrado para qualquer coisa, mas conduzido para o que faz sentido com quem se tornou depois de tudo o que atravessou. O amor que se aproxima não virá para repetir a bagunça antiga. A provisão que se aproxima não virá para humilhar a sua paz. A vida que se aproxima não pedirá que você traia a própria alma para caber dentro dela.
O que vem carrega coerência, carrega verdade, carrega paz forte. Também existe alguém sendo preparado para encontrá-lo a partir de um lugar mais limpo. Alguém que talvez ainda não compreenda porque sente o seu nome tão perto. Alguém que não sabe explicar a atração, o impulso, a mudança interna. Mas eu sei, porque fui eu quem moveu essa linha. Primeiro eu precisei preparar você, alongar o seu coração, limpar o excesso de dor, ensinar discernimento, tirar da sua mão o que você chamava de amor, mas só reproduzia ferida. Só então faria sentido trazer algo puro sem que você o confundisse com ameaça ou o sabotasse por reflexo. Foi por isso que a solidão durou o que durou, não como castigo, como cura. Foi por isso que a traição revelou o que era falso. Foi por isso que a espera refinou seu valor. Foi por isso que a paz começou a parecer mais sagrada do que a intensidade vazia. Nada foi desperdiçado, nem a lágrima, nem a pausa, nem a noite em que você achou que estava apenas suportando mais um pouco. Eu estava usando tudo para formar em você a capacidade de receber algo melhor, sem chamar isso de estranho só porque não vinha revestido do caos antigo. Então ouça com o coração inteiro. Nas próximas semanas, quando o ambiente mudar, quando certas pessoas mudarem, quando uma porta abrir e outra perder a força, quando você sentir que o ar ao redor da sua vida não é mais o mesmo, não volte correndo para o antigo por reflexo. Esse será o sinal de que a estação se moveu, o sinal de que o céu falou e a terra começou a responder, o sinal de que você não estava segurando uma ilusão ao permanecer até o fim desta mensagem. Você estava atravessando um ponto de virada. Respire fundo mais uma vez e receba isto como selo. Você não foi esquecido, você não foi negado, você não foi deixado para trás, você foi preparado. E agora, sim, algo está destravado. Seu destino não está mais fechado em dor. Seu próximo capítulo não está escrito em escassez emocional. Seu futuro não está condenado a repetir o passado. O velho está cedendo, o novo está encontrando forma, e o que parecia demora demais começa, a partir daqui, a revelar que sempre esteve a caminho. Portanto, não saia desta mensagem como entrou. Saia mais desperto, mais limpo por dentro, mais atento aos sinais, aos cortes, às respostas, à paz, ao contato, ao movimento. Saia sabendo que o céu já falou sobre você, que Miguel guardou o caminho e que o que vem a seguir não será apenas mais uma continuação da sua história antiga. Será um começo com outra atmosfera, outro peso, outro nível de verdade. Agora sussurre dentro de si, mesmo que seja baixinho. Eu recebo, eu não corro, eu não recuo, eu reconheço, porque você chegou à linha de chegada espiritual desta mensagem e, ao mesmo tempo, ao começo do que ela abriu sobre a sua vida. Amém.